18 de abril de 2018. Hoje eu quero falar sobre o tamanho dos desvios que aconteceram desde aqui a Lava Jato, considerado em torno de 5 bilhões de reais. Aquela mala do Rocha Loures que ele carregava, que tem relação com o Michel Temer, com o PMDB, tinha 500 mil reais. E aquela dinheirama do Gedel lá no apartamento em Salvador são 51 milhões de reais. Então é só para vocês terem uma ideia do que é, do tamanho desses desvios que eles cometem contra nós, contra o país, entendeu? Quer dizer que o Geraldo Alckmin, ele era governador de São Paulo, agora ele renunciou porque ele vai ser candidato a presidente da República. Então, ele responde no STF por algo como desvio de 10 milhões de reais na campanha eleitoral de 2010-2014 com relação às obras do metrô em São Paulo. Só que existe um vice-procurador-geral da República, eu estou lendo aqui porque é muita informação, gente, Luciano Marins Maia. Essa investigação, ou melhor, esse inquérito do Geraldo Alckmin agora baixou para o Tribunal Superior Eleitoral, porque tudo isso que acontece eles querem transferir para um negócio chamado Caixa 2, que é muito interessante para eles. Aí o que esse Luciano Marins fala, Luciano Marins Maia, subprocurador, é que se existir alguma coisa com relação a desvios e crime, que isso aí você pode iniciar uma nova investigação criminal. Mas o interessante dessas coisas é que quando eles têm o foro privilegiado e deixam de ter, isso volta para uma instância inferior. Então vai e volta, é isso que eles costumam fazer no Brasil por causa do tal do foro privilegiado. A propósito, no próximo vídeo eu vou falar sobre o foro privilegiado, que se não me engano ele passou, parece que com quase a totalidade do Senado, no Senado da República, foi para a Câmara, ainda não foi votado, e está para ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Dias Toffoli tinha pedido vistas disso, e está para voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Porque o dia que nós não tivermos mais a questão do foro privilegiado, o foro privilegiado vai ficar restrito aos presidentes dos poderes, como o presidente da República, como o presidente do STF, presidente do Senado e presidente da Câmara. Então seriam 4 pessoas. Com relação aos governadores de estado, deixa eu explicar uma coisa que tem gente que não sabe, que o foro privilegiado deles não é o Supremo Tribunal Federal, é o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça. Vocês vejam o caso aqui, eu estou lendo aqui do Richa, que foi governador do Paraná, agora ele renunciou porque ele vai tentar eleger senador da República pelo jeito. Ele responde por um processo no STJ por um desvio de quando ele era prefeito de Curitiba em 2009. Eu vou ler aqui o que é o valor e o motivo. 100 mil reais referente a uma reforma de unidades de saúde que ocorreu entre 2006 e 2008. Agora, como ele renunciou ao governo do estado do Paraná, isso sai do STF, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e volta para uma instância inferior. Então é assim que acontece no Brasil. Veja o caso do Eduardo Azeredo, que foi governador de Minas, e ele responde por uma questão do chamado mensalão mineiro, e depois ele se elegeu deputado federal, e aí como isso estava em vias de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele renunciou ao mandato de deputado federal. Então no próximo vídeo eu vou falar mais especificamente sobre esse caso do Eduardo Azeredo, para ver como eles jogam com essa questão das instâncias no Brasil. Tá? O pessoal de Minas sabe exatamente quem é Eduardo Azeredo. Então no próximo vídeo eu vou falar mais um pouco sobre o foro privilegiado e sobre essa dança que eles fazem de quando eles têm o foro privilegiado, eles renunciam a determinada posição que eles têm, isso volta para uma instância inferior, depois, digamos que agora o Geraldo Alckmin seja eleito presidente da República, tudo isso volta para o Supremo Tribunal Federal porque ele tem o foro privilegiado como presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso do ex-governador Beto Richa, se ele se eleger senador pelo estado do Paraná, isso sai da instância inferior e daí volta para o Supremo Tribunal Federal, porque como o deputado federal, o senador, o foro deles é o STF e o governador de estado é o STJ. Então é uma complicação enorme e vem a propósito para bagunçar tudo na cabeça do eleitor comum ou do cidadão que banca todo esse tipo de coisa e infelizmente não tem muito poder sobre isso, mas o fato de nós conhecermos e sabermos como funcionam essas coisas já faz alguma diferença para a gente. Então eu vou gravar um outro vídeo, possivelmente hoje ou amanhã, falando sobre foro privilegiado. Depois desse vídeo sobre o foro privilegiado, eu vou fazer um vídeo sobre
as autoridades ou autoridades de Brasília que usam os aviões da FAB para fazer os seus deslocamentos, mesmo sendo uma coisa proibida por força de lei, mas eles fazem esse tipo de coisa. Vou explicar para vocês quem voa mais ou quem está voando sempre nos aviões da FAB com o meu e com o seu dinheiro, tá bom? Então, por enquanto é isso, gente. 18 de abril de 2018, só para dizer que o Luiz Inácio Satanás da Silva continua preso em Curitiba, de que parece que o acampamento do MST e daquele bando de vagabundo petista que estava lá na frente, disse que mudou para um terreno alugado, algo assim. Vou dar uma pesquisada nisso também para depois trazer aqui para vocês. Então, por hora é isso. Me aguardem que eu volto com um vídeo sobre o foro privilegiado e sobre as autoridades de Brasília que usam os jatos da FAB para os seus deslocamentos. Obrigado. Quem gostou do vídeo, manda para frente e acesse o nosso canal no YouTube, Brasil, um país com o DNA da corrupção, e um grupo também dentro do Facebook, Brasil, um país com o DNA da corrupção. Manda os vídeos para frente. Muito obrigado.